Meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão dominical para este 29º domingo do tempo comum. Nós temos a alegria de, reunidos, poder ouvir a palavra de Deus neste domingo. Primeira leitura de Êxodo 15, a famosíssima luta de Moisés e do povo de Israel, liderado por Josué contra os amalecitas, Josué na frente de batalha, e Moisés, Arão e Hur sobre o monte em intercessão. Quando Moisés erguia os braços, mantinha os braços erguidos, Israel vencia. E quando os braços de Moisés esmoreciam na oração, Amaleque vencia. Segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo, e Paulo que exorta a Timóteo a permanecer firme no que recebeste, no que recebeu, no conhecimento das Escrituras, em contato com a palavra, diante de Deus, de Cristo que é vivo, que é vivo e que voltará para julgar os vivos e os mortos, que nós não estamos atrás de uma promessa vazia. E o Evangelho, Lucas 18, de 1 a 8, Jesus que conta a parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E aí conta a parábola do juiz, iníquo, e depois Jesus que vai exortar que nós temos que manter a fé pela oração. Bem, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, o grande tema da palavra de Deus este domingo, que é um tema muito caro a São Lucas, é o tema da oração. Vejam que a parábola, o texto do Evangelho, antes da parábola, já anuncia qual é o motivo da parábola, qual é a moral da história, Então, se conta a moral da história antes da história, para dizer que a moral é muito mais importante do que a história. Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, ou seja, de permanecer na oração até o fim. E aqui tem algo interessante. Nós deveríamos nos questionar, meus irmãos, o que é a oração e por que ela é tão importante nas nossas vidas. Vejam, irmãos, a oração, ela não é um mero ritual, não é uma mera forma de termos algumas palavras um pouco para obrigar a divindade a fazer o que nós queremos. Não. A oração diz respeito a um encontro entre o orante e aquele que se deixa alcançar pela oração, entre cada um de nós e o próprio Deus. Ou seja, um encontro de duas pessoas. E justamente por isso a oração ela é diálogo. Ela é o clamor que sobe da nossa necessidade, que sobe da nossa vida, da nossa esperança, e a providência de Deus, a voz de Deus que vem com a sua graça ao nosso socorro. Por isso, rezar sempre significa estar sempre em comunhão com Cristo. Porque se eu não rezar e simplesmente for aprendendo conteúdos e estar na igreja, eu não vou me relacionar com uma pessoa, mas eu vou me relacionar com uma ideia. E uma ideia não salva ninguém. Quando quando Moisés com Arão e Hur tinham as mãos erguidas na luta contra Amaleque, e esta imagem da primeira leitura é uma imagem da nossa luta contra o demônio, contra o mundo, contra o pecado, ou seja, nós estamos em fronte de batalha. Mas é preciso entender que a vitória não se dá pelo número dos soldados, mas pela força que desce do céu. Ou seja, os braços erguidos nos indicam abandono, confiança. Quando nós confiamos, Deus vence em nós. Quando nós esmorecemos da oração, o mal ganha força porque enfraquece a nossa relação pessoal com Deus. Justamente por isso, Paulo vai exortar a Timóteo, a permanecer firme naquilo que aprendeste, na escuta das Escrituras, ou seja, no relacionamento com a pessoa de Cristo, porque é Ele que nos garante a vitória, é Ele que virá para julgar vivos e mortos. E por isso a oração me une a Ele,
né, me coloca em unidade com Ele. Veja que no final Jesus vai dizer, né, será que o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? E o que significa aqui encontrar fé sobre a terra? Será que o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar quem o ama, quem está em relação com Ele? Pela oração, né? Como alguém que bate à porta de um juiz iníquo, né? que vai ouvi-lo porque ele não quer ser incomodado, mas que para nós não bate só a porta de um juiz iníquo, mas do nosso Pai. Do nosso Pai. Em Cristo nós nos dirigimos ao nosso Pai, né? Ao nosso Pai do céu, ao nosso Abba, aquele no qual eu posso me abandonar em confiança, porque guerreia, né, em meu favor, porque está comigo. E aqui eu chamo a atenção, meus irmãos, para duas modalidades da oração. Há uma dimensão da oração que é a oração comunitária, que é a oração que nós realizamos quando estamos juntos. Santa Missa, os momentos de oração, o terço, o grupo de oração, um grupo de rua, uma celebração da palavra, uma adoração eucarística. Esses momentos de graça são maravilhosos porque eles dizem respeito de que se nós temos um Pai no céu que nos escuta, os outros são nossos irmãos e por isso juntos nós podemos pedir ao Pai, porque onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor está no meio deles. Mas há também uma outra dimensão da oração, que é aquela oração que está no Sermão da Montanha, de entrar no quarto, trancar a porta e orar ao Pai no segredo, ou seja, dando ao Pai o sigilo, o segredo do meu coração. E o Pai que vê o segredo do meu coração me dá a recompensa de estar unido a Ele. Então, a oração comunitária sustenta a oração pessoal, mas a oração pessoal me impele a viver bem a oração comunitária. Também aqui nós devemos evitar o erro de achar que se rezamos em comunidade, não precisamos rezar pessoalmente. E se rezarmos pessoalmente, é claro que a nossa oração em comunidade será mais intensa. Deus, o Senhor, quer encontrar fé. E fé diz respeito à nossa relação de confiança e de abandono no Pai do céu. Ninguém se abandona na mão de quem não tem intimidade pela oração. Deus te abençoe e um santo domingo.